Mais ou menos bem. Galerinha, bom dia, bom dia. Pessoal, olha só. Algumas arestas para parar aqui. Nós deixamos marcado uma avaliação para segunda-feira de matemática, né? Embora seja aula de física. Nós fizemos recentemente um trabalhinho de física, que foi até light, que eu vou corrigir essa semana. Daí eu estava pensando em fazer o seguinte, falar com o professor de física, que era gente boa, pedir para ele trocar essa... que ele tinha me cedido, né? O professor de matemática pediu para ele cedeu essa aulinha de física. Porém, eu acho que a matéria de matemática ela é mais delicada e exigiria mais tempo para a gente pensar numa avaliação do que a matéria de física, que está mais light. Então nós vamos corrigir na próxima aula de física o trabalho de física, botar os pingos nos is, e daí é para a gente fazer na segunda-feira uma avaliação bem curta para uma aula só de física. Com aquelas 5 questõezinhas do trabalho, que são rapidinhas de fazer. E a de matemática a gente deixaria então para um dia que tem aula faixa. De repente, hoje nós temos aula faixa que é terça-feira, e outro dia, na quinta-feira, é aula faixa de matemática também. Aí de repente deixaria para quinta-feira. A gente ainda tem mais alguns dias para exercitar, eu tenho algumas coisas para te contar ainda de matemática, para a gente bater um papo. E eu acho que seria mais bacana. Então no final da aula eu vou deixar anotado no quadro, que na segunda-feira vai ser uma avaliaçãozinha de física. E aí na quinta-feira a gente faz uma aula faixa, a avaliação de matemática, e ganha esses dias para a gente poder fazer exercício. Na quinta-feira que vem já tem 2? Ai, gente, não tem. Não, não é nessa. Professor, tá tranquilo? Ótimo. Pessoal, olha só. Olha só. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês, já pensando na revisão para avaliação de matemática. Primeira coisa indispensável tu ter pegado nessa época aí de estudo. Estou fazendo o famoso círculo. Isso é indispensável. Eixo dos cossenos. Eixo dos senos. Vou chamar de algo. Legal. 0. Né? Oh, yes. Ó, tu conseguir achar esse cara de cabeça fácil, de maneira tranquila, é indispensável para tu entender o resto dos pi. 1 π sobre 2 mais 90 graus. 2 π sobre 2 mais 90 graus. 3 π sobre 2, porque cada desse cara aqui, ó, é π sobre 2. Isso é π sobre 2. Isso aqui também é π sobre 2. 1, 2, 3. São 3 π sobre 2. E aqui então fica 4 π sobre 2, que simplificando dá 2 π. Então, né, é o mínimo do mínimo que eu espero de vocês, logicamente. Porque assim, tu com um ângulo, com grau, aliás, medindo em grau, eu acho que tu detona mais facilmente do que em radiano. Por isso que eu estou forçando a barra para tu pensar com radiano. É, que tu dá pegar um cara que está dividido por 2, dividir de novo por 2, é dividir por 4 de uma vez. 1 π sobre 4, 2 π sobre 4, 3 π sobre 4, 4 π sobre 4, 5 π sobre 4, 7 π sobre 4, vamos ver se está dando certo. 8 π sobre 4, que vale? Legal. Tu viu, cara? Olha só, cara, eu sou pago para isso. Pelo amor de Deus, né? Então tu vê, se tu não tinha entendido antes, é porque tu não fez esforço, fez corpo mole. Se tivesse falado, vou aprender o círculo trigonométrico, cadê? Aqui. Pronto, ia aprender e achar ridículo. Ia tirar 10, ia deixar o papai orgulhoso e ensinar pro coleguinha. E aí o coleguinha fala, oh, cara, esse cara é foda. Não, é só porque tu estudou. Porque aqui é todo mundo igual. Uns se esforçam mais, vão mais. Outros se esforçam menos, se arrumam. É simples assim. Porque tu acreditar, eu sou ruim em matemática, tu que é o cara que fala, que raciocina, que usa a internet, não dá, né? Então tem que confessar pro papai, papai, eu vadiei. Foi isso. Foi isso. Isso é que é o mais importante, eu acho, ao longo da tua carreira. Tu perceber que se tu tá indo mal em história, faltou raça, esforço, leitura, pergunta, interação. Se tá indo mal em geografia, faltou estudo, interação, pergunta, atenção, concentração, noites de sonos bem dormidas, né, pai? Pois não. Nesse caso de usar radiano, a gente pode simplesmente se é sobre 4, sobre 3, sobre 6, para ver se é bem parecido. Tem um risco, tem um risco. O risco é o seguinte, ó. É uma avacalhar, entendeu? Aí se tiver simplificado, fechou. Beleza? Certo? Tu viu que bacana a pergunta do amigo?
Professor, sempre que tiver π sobre 4, eu posso considerar que é aquele que é primo do 45 graus? Aí eu provei para ele que não, se tiver 8π sobre 4 é a mesma coisa que 2π. E se ele fosse olhar pelo π sobre 4, ele podia achar que esse seno ou esse cosseno ia dar raiz de 2 sobre 2, né? Certo? Beleza. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu ver uma coisa. 90 graus, se eu dividir por 3, dá 30, né? Divide π sobre 2 por 3. π sobre 6. Aí eu posso ir contando de 30 em 30 graus, né? 30 mais 30 mais 30 dá 90. 30 mais 30 mais 30 dá 90. 30 mais 30 mais 30 dá 90. Tudo bem para vocês? Então vamos ver se a gente está conseguindo contar em forma de fração já. Vamos ver se a gente ficou fera. Oi, tudo bem, moças? Vamos ver se a gente ficou fera. 1π sobre 6. 2, olha como é perigoso, ó. 2π sobre 6. Espera aí, se é 2π sobre 6, 2π sobre 6 simplifica π sobre... Ah, que legal, já tinha esquecido, já relembrei que π sobre 3 é o mesmo que 60 graus. 30 mais 30, 60. 1π sobre 6, 2π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, né? 6π sobre 6, 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9, observe que eu estou caminhando de 30 em 30 graus, hein? Que é 9. 10π sobre 6, 11π sobre 6. Será que alguns deles davam de simplificar? Dá para simplificar por 2, fica 2 terços de π. Dá para simplificar não? 8 e 6, dá para dividir por 2. 4 terços de π, obrigado. 4 terços de π. 10 com 6. 5. Alzheimer, 5 terços. Beleza. Galerinha, agora olha só. O que o Carlos estava falando, ó. Todos os caras que tem um ângulo que termina sobre 6 ali, ó. Todos eles têm o mesmo ângulo com a horizontal. Concordam comigo? Que é π sobre 6, que para pensar mais facilmente podemos lembrar que é, quer dizer que seno, cosseno e tangente de π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6 tem o mesmo? Não, módulo. Mesmo módulo, porque o sinal tu tens que olhar pela projeção, lembra? Primeiro quadrante. Quem? Todos. Seno, cosseno e tangente. Terceiro quadrante. Concordam? Mas tu vê, isso aí é para poucos. Eu tenho que pensar com calma para não bobear nisso. O cara está muito agilizado no raciocínio e ele falou com precisão. Seno é positivo, que é para cima. Cosseno é negativo, que é para a esquerda. E a tangente, que é seno dividido por cosseno, é negativo também, já que os sinais são opostos. Tudo bem? Legal, parabéns. Pode pensar na parte geométrica, fico orgulhoso. Seno negativo, seno é negativo, que é para baixo, a projeção. O cosseno é negativo, que é para a esquerda. E negativo dividido por negativo, dá positivo, que é a tangente. Cosseno positivo, seno negativo, tangente negativo. Legal. Tudo isso já foi revisão, né? Então assim, uma questão que vai ter na prova de matemática, é inevitável. É essa, calcule o cosseno de 4π sobre 3. Calcule a tangente de 11π sobre 6. Isso vai ter. Tu pode pensar em radiano, mas tens a carta na manga se quiser. O que tu faz para pensar em grau? Isso, transforma para grau. Tira o π, coloca no lugar 180 e faz o raciocínio com grau, porque grau é mais fácil de pensar, concorda comigo? Porque é só ir somando 15 graus para mais, 15 graus para menos, então fica tudo mais fácil. Então foi só uma revisãozinha. Parabéns, se eu pedir, por exemplo, seno de 750 graus, divide por 360, acha a primeira dp, o que era a primeira dp? Primeira denominação positiva e faz normal. É isso aí, ótimo. Então essas duas questões vão ter que ter, não tem jeito, né? A minha preocupação hoje é outra, eu queria falar um pouco mais do gráfico. Eu acho que o que mais incomoda o aluno nessa parte mesmo é o gráfico. E eu recebi uma questão pela internet, naquele site que eu trabalho, em que
Ontem à noite, quando eu projetava a solução dessa questão, eu pensei, pô, tem que falar com a galera mais sobre isso, né? Eu falei muito superficialmente, eu quero dar dicas mais poderosas para a gente poder fazer gráfico de seno, gráfico de cosseno e até gráfico de tangente a senoide. Porra! Senoide, cossenoide e tangentoide. Tu fala isso pro teu pai, ele acha que eu tô te maltratando aqui, mas não, é só o nome que é feio, só o nome. Agora, olha só, revisamos alguns detalhes importantes. Eu pergunto a vocês uma coisa. Se eu for fazer o gráfico de y igual a seno de x, o que nós já sabemos sobre o gráfico y igual a seno de x? E quando tu não bota aqui, tipo, seno de... É que tinha uma questão no trabalho. Tipo, aqui, ó. Tipo, Não bota grau. É, eu sei que tu não bota grau. Daí como é que faz? Tinha lá comparando, por exemplo, seno de 5 graus e seno de 5. São coisas diferentes, totalmente diferentes, né? Que aquele 5 sem grau é radiano, então. E o outro 5 é graus. É mais, na verdade, aí, para matar essa questão, é mais tu ter a capacidade de visualizar onde é que está os 5 graus aqui e onde é que está os 5 radianos aqui. É isso que é a maior dificuldade, né? 5 graus, 30 graus, 5 graus está ali. Certo? O que é 2π? É 6,28, já que π é 3, então 6. Isso aqui é 3π sobre 2, 6, 3 vezes 3, 9, 4,5. Isso aqui é 4,5 radiano e lá é 6, alguma coisa, sei lá, tá por aqui os 5 radiano. Não é isso? Pronto, agora eu vou lá e vejo, ó, 5 radiano, esse é o seno negativo deste módulo, este é o cosseno positivo deste módulo. E ali os 5 graus, ó. Tu vê, ó, o cosseno de 5 graus é maior do que o cosseno de 5 radiano. Agora, o seno de 5 graus é positivo, enquanto o seno de 5 radiano é negativo. Então, o seno de 5 graus é maior que o seno de 5 radiano, porém, o cosseno de 5 graus também é maior. Deu aqui grandão, enquanto o outro deu menor, também é maior que o seno de 5 radiano. Beleza? Mas tu vê, isso era mais a coisa anterior mesmo, né? Projeção, tá ligado na projeção, ter domínio dos ângulos. Se tu for pensar, cara, o cara que sabe que uma volta é 360 graus e é 2π radiano, meia volta, 180 graus, π radiano. Aí é regra de 3, né, pra tu passar de um pro outro. Matemática super básica. Claro que o cara que não está acostumado, ele vai demorar minutos para matar essa questão na prova. O cara que está acostumado, olha, bate e vai para a próxima. Ontem eu fiz uma prova de Física Geral 4, certo? E assim, eu não fui nas aulas. Eu não gostava das aulas do cara, não me adaptei nas aulas do cara, então eu fiquei estudando em casa. Né? Enquanto a galera estava lá na aula, eu estava estudando em casa. Cheguei aí numa aula lá no meio para ver o ritmo do cara, se ele estava no mesmo ritmo que eu estava estudando em casa. Não cheguei a fazer exercício, fiz 5 exercícios ontem, antes da prova. Tu vê errado, era para estar estudando já, né? Mas eu estava lendo, estudando a parte teórica, deixei o exercício para a parte final. Eu não estava super fera para fazer a prova. Se eu tivesse estudado para valer, eu ia fazer a prova em 20 minutos e ir embora. Mas eu usei 1h e pouco da aula, era 1h e 40 minutos para fazer a prova, eu usei 1h e 20. Mas eu só demorei porque eu não estudei o suficiente. Se eu tivesse estudado o suficiente, eu ia ficar até bravo com a prova, porque a prova fica fácil demais até. Mas só estou te falando isso para tu depois não reclamar do tempo, porque quando falta tempo pra gente, não é que a prova estava difícil, pai, é que teu filho não estudou o suficiente, é isso. Aconteceu comigo 1000 vezes. Aí o cara demora 3 horas, porra, professor, queria mais 1 hora para fazer a prova. Mas é eu que não estudei o suficiente e não adquiri velocidade. O que, professor? Está me dizendo que não basta só saber, tem que saber rápido? Exatamente! Tem que saber e tem que saber veloz. Legal, né, cara? Olha só que loucura. Que mundo cruel, né, que nós vivemos. Tem que saber e saber rápido. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, olha só. O que eu vou falar agora para vocês é justamente para te agilizar em algumas coisas. Tu nem precisaria saber o que eu vou te contar para a prova, mas vai te enriquecer para o vestibular e para a matemática de maneira geral. Vou perguntar de novo o que eu tinha perguntado ali há minutos atrás. O que eu já sei sobre este gráfico? O nome dele é senoide, já é alguma coisa. O nome desse gráfico é senoide. Pode fazer isso, faz com a mãozinha. Ótimo. Só do amigo fazer assim com a mãozinha, eu já sei, pô, que bom, ele já sabe que o gráfico tem um formato de ondinha, que sobe e desce, ou seja, ele é repetitivo. Tudo que se repete nessa vida tem um período para repetir. É o tempo que demora para repetir. Certo? Ali a gente não está medindo em tempo, a gente está medindo em ângulo, né?
Ou seja, eu tenho que descobrir a primeira coisa importante para não fazer um gráfico repetitivo 1000 vezes. Eu preciso descobrir de quanto em quanto ângulo ele se repete. Esse é a charada para tu fazer a tua tabela. Porque tu sabe, gráfico é tabela. Para fazer gráfico tem que fazer tabela. Se for de primeiro grau, é uma reta, 2 pontos é o suficiente. Chuta 2 valores idiota para y, 0 e 1, ou x, né? E calcula o do y ou do x. Não é isso? Faz a tabela. O ideal é fazer com 3, né? Porque se um deles desalinhado, sabe que tu errou. Se for segundo grau, a tabela tem que ter 5 pontos para ficar razoável e no meio, x do vértice. Era o segredo. Né? Agora nós começamos a fazer gráficos desse tipo. Até então eu já dava a tabela pronta para ti, né? Quando a gente fez aquele trabalho, deu um problema com essa história do gráfico da tabela não ter ficado repetitiva. E aí nós se bicamos ali na hora de resolver. Então nós temos que resolver esse problema. Eu quero que tu fique independente a partir de hoje para fazer gráfico de seno, cosseno e tangente. Que tu sozinho consiga se virar, fazer a tua tabela, tomar decisões sozinho. Se for este cara aqui, de quanto até quanto esse cara vai ter que ir para repetir? De 0 a 360, porque depois que deu uma volta completa no círculo trigonométrico, vai começar a dar os mesmos valores. Todos conseguem visualizar isso? Ótimo. A questão é, e se eu fizesse assim, ó? Ou se eu fizesse assim, ó? Você não tem que ter 3 voltas no primeiro se aqui? Igual? Vocês concordam que se isso aqui der 2π ou 360, começa a repetição? Não é o x agora, é o todo que tem que dar. Então olha só, se eu quiser saber quando é que vai dar 360, quando é que vai dar uma volta, eu posso pegar o x sobre 2 e igualar a 360, mas eu prefiro 2π, obrigado. Está dividindo, passa... Caramba, ó, a cada 4π é que vai se repetir. Claro, né? 4π dividido por 2, 2π, uma volta. Beleza? Ou seja, se eu quiser fazer um gráfico desse bem completo, a minha tabela, o ideal é começar em 0 e terminar em 4π. Porque se eu colocar valores entre 0 e 4π, eu vou garantir que depois que chegar no 4π, vai começar a se repetir. Eu não vou ficar fazendo o mesmo gráfico 1000 vezes, né? Eu faço uma vez a coisa que se repete e depois já sei que a pontilhada ia continuar naquele mesmo vai e vem. Beleza? Se fosse aqui, deixa eu ver se tu entendeu. Seria por 120. 3x igual a 2π. Está multiplicando, passa. 2π sobre 2. Ou seja, a minha tabela para esse gráfico aqui poderia ir de 0 até 2π sobre 3. Por que eu não preciso fazer mais que isso? Porque a partir disso se repete. Então essa discussão, descobrir o período de repetição da função antes de fazer a tabela, é o que faltava. Eu já te alertei, quando eu for fazer a prova, eu vou produzir a tabela para ti. Só vai ter que terminar de completar ela e jogar no gráfico, ou seja, muito simples. Mas no vestibular, é raro questão discursiva desse tipo, mas se ele pedir uma questão discursiva, esboce o gráfico tal, sem tabela, sem nada, tu precisaria, para poder fazer um gráfico bonito e preciso, seria importante essa ideia. Agora deixa eu te contar como é que o meu professor me ensinou isso. Otávio, queres calcular o período de repetição da função? Faça 2π sobre k, onde k é o número que multiplica x. K é o número que multiplica x. Será que vai funcionar essa fórmula aí que o meu professor simplesmente me empurrou boca abaixo? Vamos ver. Vamos ver para essa função ali. Período é igual a 2π sobre... Quem é o K? 1 sobre 2. Vocês enxergam que o número que multiplica o x aqui é 1 sobre 2? Divisão de fração é a primeira... Realmente, ó, 4π. Pois então, uma coisa é o sujeito olhar e usar o bom senso. Porra, claro, a cada uma volta, 2π a coisa se repete. Pega a coisa igual a 2π, acha
que valor o x vai ter que ter para se repetir. Natural e simples. A outra era do além. Né? O que aconteceu comigo? Eu decorei aquilo que o cara falou, tirei 10 na prova, mas não sabia bolhufas. Fui estudar em casa e aí entendi por que 2π sobre k. Outra, para o aluno, pro leigo, olhar que o k aqui é 3 é tranquilo, né? Tá na cara que o número que está multiplicando o x é o 3, mas aqui o cara fica todo apavorado, o cara que não entende de fração. O cara que não entende que x sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes x. Ele sofre para achar o k. Mas tu viu? Tens duas cartas na manga para determinar o período de repetição da função. Ou tu pega o argumento, que é toda aquela parte que está com o xzinho, igual a 2π ou 360, isola o x, matou. Ou tu usa a fórmula pronta, o período é 2π sobre k, onde k é o número. Agora tem um detalhe, cara. Tu lembra que senoide e cossenoide, o gráfico era assim, né? A gente já fez uma cossenoide, não fez? Certo? Tangentoide e cossenoide. Agora a tangentoide era esquisitona. E não era de 2 em 2π que ela se repetia. Ela se repetia em períodos menores. Ela se repetia de π em π. Em 2π que nós desenhamos ela já se repetiu 2 vezes. Então o período da tangente, da tangentoide, portanto, é diferente do período do seno e do cosseno. Fica como o período da tangente? Em vez de ser 2π sobre k, é π sobre k. Se tu quiser fórmula mágica. Ou igual a π, se não quiser fórmula mágica, se quiser só usar o bom senso, sem decoreba. É isso aí, show de bola. Então, período para seno e cosseno. Período para seno e cosseno. Se fosse para tangente, como é que ia ficar? Exatamente. Π sobre k. Para tangente. K é o número que multiplica o x. É isso aí. Tangente. Por incrível que pareça, pessoal, às vezes no somatório da UFSC sobre senoide, cossenoide, ele bota lá, para a função tal, o período é uma das alternativas. Então só calcula o período, é verdade. Puf. Então às vezes o cara pensa, UFSC, o somatório da UFSC é terrível. Mas não, às vezes as perguntas são básicas. Quem sabe a parte básica se dá muito bem na UFSC, muito bem mesmo. Galerinha, então olha só, vamos à discussão final, para ver se a gente já está apto a fazer esse gráfico na nossa avaliação. Se eu pedisse a vocês, esboce o gráfico de 2 vezes tangente de... Vamos tentar irradiando, porque grau é mais fácil, a galera se vira. Deixa eu pensar assim, ó. Jezebel. A primeira coisa, olhar para isso e falar, vou fazer. Não é difícil, não vou deixar o meu cérebro me enganar, fingindo que é difícil. Porque não é. É simples. Qual é o primeiro passo para fazer o gráfico disso aí? Acha o período. Para não fazer um gráfico nem muito grande, nem muito pequeno. Fazer ele na medida, fazer uma repetição só. Aí depois eu já sei que aquela coisa vai acontecer repetidamente à esquerda e à direita. Acha o período. 2 sobre 3. 2x sobre 3 tem que dar π. Depois que der π, aquilo ali vai começar a repeteco de novo. Isso para quem não quer decoreba. Se o cara quiser usar a fórmula pronta, período é π sobre k. O período para tangente, né? Π, quem é o número que multiplica o k? 2 terços. Bota ali 2 terços. Divisão de fração é a primeira. Então vai ficar 3π sobre 2. Achando o período, agora eu já sei que para o meu gráfico ficar bonitão, eu posso começar em 0 e terminar em... Só que agora é que vem o teu bom senso. Isso não precisava nem te falar. Porque nós já estamos usando isso há muito tempo. Quando eu vou fazer gráfico de função, os valores que eu chuto para x são quaisquer valores? Qual é o carinho que eu tenho? Quando era segundo grau, né? A gente às vezes calculava o x', o x duas linhas, pode ser. Mas o mais importante, eu colocava números queridos, números do bem. Eu não colocava 0,666. Eu colocava 1, 0, 2, 3, menos 1. Não é isso? Aí eu te pergunto, entre 0 e 3π sobre 2,
Tu conhece alguns ângulos famosos que são gostosos de calcular sendo cosseno e tangente? Pois é, não, mas aí eu quero muito mais. Nós acabamos de revisar os caras. Até esse aqui, né? O 3π sobre 2 não é esse aqui? O que tu acha de eu usar esses caras notáveis aqui, ó? Não fica muito mais fácil de trabalhar? Digo mais. Olha, de repente eu nem preciso ficar usando todos eles para a tabela não ficar muito gigante. Eu uso 0, uso π sobre 4, uso π sobre 1 sobre 4, 2 sobre 4, uso 3 sobre 4, π, que é 4π sobre 4, 5π sobre 4, finalizo com... Tá entendendo? Ou seja, tu não vai... É tu que está produzindo o gráfico. Por que tu vai te sacanear? Por que tu vai usar número difícil, que vai precisar de uma calculadora? Usa números gostosos para finalizar a brincadeira. Só uma escravizada, beleza? Não dá nada. Então olha só, 0, quem é que eu vou colocar na tabela? π sobre 4, π sobre 2, que é um número bacana de calcular, 3π sobre 4, π é legal também, deixa eu aumentar minha tabelinha uma linha, quero terminar com 3π sobre 2, 5π sobre 4. Agora eu tenho certeza que ao fazer esse estudo, eu vou fazer só uma parte da tangentoide, e a direita e a esquerda só repeteco, beleza? Então o que mudou das aulas que eu tinha te dado anteriormente para essa? Que eu te ensinei a produzir a tabela, que é calculando o período de repetição. Calcula o período de repetição para projetar a tua tabela. Na hora de colocar valores na tabela, não sai chutando qualquer valor. Pensa com carinho, bota um valor que tu sabe achar tangente, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, 10π sobre 9. Eu não sei quanto é que é 10π sobre 9 na tabelinha de seno, cosseno e tangente. Aí vou meio complicar a vida. Vamos substituir os valores para ver se vai ficar legal, galerinha? Vamos ver. É possível, o amigo pode acabar achando, né, que na hora de substituir não fica legal. Mas vamos ver, tem tudo para ficar.